Paz do Senhor, queridos. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. A honra e a glória dEle. É somente na graça e na misericórdia do Senhor que nós movemos. Louvado seja o nome do Senhor. Aproveitando que os irmãos já se encontram em pé, Filipenses capítulo 1, versículo... Obrigado, John. Do 12 ao 14. Filipenses 1, do 12 ao 14. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, na realidade, contribuído para o progresso do Evangelho. Como o resultado tornou-se evidente em toda a guarda do palácio e aos demais que estou em prisão por causa de Cristo. A maioria dos irmãos, por causa da minha prisão, tornou-se confiante no Senhor e anuncia a palavra com ousadia e destemor. Pode assentar, querido. Hoje pela manhã, ouvindo o devocional do pastor, falei, se precisasse ficar sem palavras, já estava ministrada a palavra, pastor. Glória a Deus pela vida do Senhor. A Bíblia diz que temos que dar honra a quem tem honra. As palavras do Senhor são muito bem trazidas, argumentadas, aplicadas, são muito edificantes. Queridos, e é mais ou menos nessa linha de quem ouviu o devocional hoje pela manhã, é nessa linha que o Senhor quer falar conosco, e eu tenho certeza que não é uma palavra que você vai ouvir em qualquer lugar. Muitos pregadores, muitos ministradores da palavra, hoje nós temos nos deparado com muitos homens, que mais são coaches do que pregadores, mas querem massagear o ego do que realmente ministrar a palavra de Deus, a palavra que realmente transforma, que confronta. Então, baseado nesse texto que nós lemos, eu quero trabalhar no tema frutificando em tempo de aflição, de dor, de sofrimento e de angústia. No contexto histórico desse livro, queridos, a cidade de Filipos, ela levou o nome depois de 350 a.C., em homenagem a Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. E a partir desse tempo, que ela passou a chamar Filipos. Também a partir de 168 a.C., ela virou colônia romana. Filipenses foi escrito por Paulo por volta de 51 depois de Cristo. Esta igreja de Filipos foi a primeira da Europa que Paulo fundou. Então, essa carta foi enviada por Epafrodito aos irmãos em Filipos. Faz parte, o tema principal dela também, embora nós vamos ver que algumas situações muito específicas, mas o tema principal dessa carta é a alegria. O tema principal dessa carta é a alegria. Muitas vezes nós vamos nos deparar com palavras aqui, igual nós estamos falando hoje, mas em vários momentos você vai ver Paulo falando regozijai-vos, alegrai-vos. Então é uma carta que o tema principal dela é alegria. Também faz parte daquelas cartas que Paulo escreveu da prisão.
Contexto imediato, querido, eu queria que você abrisse a tua Bíblia para nós iniciarmos aqui. Abra a tua Bíblia. Uma das características dessa igreja é que ela era uma igreja generosa. Filipenses 4, versículo 14 a 16, rapidamente, só para nós não ficarmos focados muito nesse contexto e depois já irmos para a aplicação da palavra. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja participou comigo no que se refere a dar e a receber, exceto vocês. Pois quando tive necessidade em Tessalônicas, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas. Então nós vemos que essa igreja, uma das características dela, ela era uma igreja generosa. Então ela fazia parte não só das tribulações, mas ajudava na propagação do Evangelho, na sustentação do Evangelho, muitas vezes através da vida de Paulo. Essa igreja também era uma igreja que sofria oposição. Filipenses 1, 27 e 28. Não importa o que aconteça, vivam de maneira dignas do Evangelho de Cristo, para que assim que eu vá e veja, quer apenas ouça ao seu respeito na minha ausência, fique sabendo de que vocês permanecem firmes em um só, lutando unânimes pela fé evangélica. Próximo, 28. Sem de forma alguma deixar de intimidar aqueles que se opõem a vocês. Então havia uma oposição. Os judaizantes estavam se opondo ao evangelho de Paulo naquele lugar também, então havia uma oposição por causa do evangelho. Então a igreja de Filipos também, ela estava sofrendo uma oposição, uma luta, uma dificuldade, né? Se opõe a vocês, para eles é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. Então nós vemos que o sofrimento, a oposição, não é sinal de destruição para nós, é sinal de salvação. Então vai guardando aí que você vai entender no contexto da mensagem. Uma terceira característica é que essa igreja era uma igreja participante dos sofrimentos. Filipenses 1, verso 29 a 30. Porque a vocês foi dado o quê, irmãos? Lê para mim. Foi dado o quê? Privilégio. Então tá bom, né, irmão? É privilégio, não é verdade? De não apenas crer, mas privilégio para sofrer, irmão. Por isso que eu falei aqui no início, que muitas vezes você não vai ver em certas igrejas ministrar esse tipo de palavra. E é por isso, queridos, que muitas pessoas desistem da caminhada cristã, porque são evangelizados numa graça barata, uma graça que não tem preço. Então eu quero parafrasear aqui: a graça que tem preço, a graça que não tem preço é a graça que custa caro. Então, que servir a Jesus, muitas vezes, igual o pastor falou hoje no devocional, vai ter sofrimento, vai ser dor. E aí, querido, o que você vai fazer? Quando essas coisas acontecerem, você vai parar? Então, querido, nós temos hoje diversas oportunidades, nós temos métodos, ferramentas hoje, por exemplo, está transmitindo ao vivo, nós temos ferramentas para propagação e avanço do Evangelho. Mas Deus capacitou e chamou cada um de nós como anunciadores dessas boas novas. Eu e você, nós somos chamados para isso. Mas muitas vezes tem pessoas que têm parado no meio do caminho, por quê? Porque eles se deparam com aflições, com dores, com sofrimento, com oposição. E aí essas pessoas param no meio do caminho, estagnam, se tornam infrutíferos.
Aleluia, mas nesta manhã, o Espírito de Deus quer te sacudir aqui nesta manhã. Se você está nesse patamar, talvez você está paralisado, talvez você está estagnado, mas o Espírito de Deus aqui nesta manhã, Ele quer falar que está com você nesta caminhada, que você não pode parar, porque o Senhor está contigo neste momento de sofrimento. Ele não te abandonou. Ele não te abandonou. Ele está conosco todos os dias. Mas é preciso, irmão, nós como cristãos, a nossa fé não é filosófica. Tiago vai falar isso. Tiago 2, verso 18. A nossa fé não é filosófica, ela é viva. Então, quando nós temos essa fé viva, irmão, ela colabora com as nossas ações. As nossas ações têm que colaborar, têm que reafirmar a nossa fé. Tiago 2, verso 18. Contudo, se alguém diz, você tem fé e eu tenho obras, mostra a sua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então a nossa fé não é filosófica. Então, quando a luta chegar, quando a adversidade chegar, a aflição chegar, irmão, essa fé tem que colaborar, essa fé tem que partir para a ação, essa fé não pode recuar, essa fé não pode parar. A tua fé, essa fé é uma fé viva. É neste momento que você vai mostrar realmente se você tem fé. É neste momento que a sua fé vai realmente ser demonstrada. Não é no momento, muitas vezes, da bonança. Falar de Jesus na bonança é tranquilo, não é? Como é bom falar de Jesus na bonança. Propagar o reino na bonança. Mas será que a nossa vida é só bonança, queridos? Eu até anotei aqui, irmãos. Dietrich Bonhoeffer, 1906 a 1945, na Segunda Guerra Mundial, teólogo alemão, pastor luterano, fundador da Igreja Confessante. Ele escreveu um livro que é muito popular. Se você procurar aí na internet, você vai ver, chama Discipulado. Esse livro, ele traz uma frase impactante que eu trouxe para nós aqui nesta manhã. Ele diz assim: o sofrimento, então, é o distintivo do verdadeiro discipulado. Não tem como desvincular vida cristã, conforme o Evangelho, de momentos difíceis e de aflição. Não tem como desvincular, querido. Por isso que eu quero trabalhar aqui nesta manhã, porque ele diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre. Então eu quero trabalhar aqui nesta manhã. Abra a tua Bíblia aí, fica com a Bíblia aberta, capítulo 1, versículo 12, para nós iniciarmos. Então nós vamos aprender aqui com Paulo, queridos, que é possível frutificar em momentos de aflição. É possível eu e você frutificarmos na casa do Senhor para o avanço do Evangelho, conforme Paulo nos ensina. Então ele nos dá algumas características. Qual que é a primeira característica, querido? Está no capítulo de número 12. Ele diz assim: quero que saibam, irmãos. Filipenses 1 e 12. Por favor, Cauê. Isso. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu. O que aconteceu com Paulo, irmãos? Estão comigo? Ele estava preso, não é isso? Ele estava preso. Quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele estava encarcerado. O que aconteceu com Paulo? Ele estava preso. Ele não estava numa festa? Não, ele estava preso. Queridos, a Bíblia diz que aqui, ele estava, que o que me aconteceu, ao contrário.
contribuiu para o avanço do Evangelho. E eu quis trazer aqui, primeiro tópico, querido, que as circunstâncias não invalidam o propósito. A circunstância não invalida o propósito. O que você está passando agora, a sua aflição, a perseguição que talvez você está passando, a dor que você está sentindo por causa do Evangelho, ela não invalida o propósito. Olha para você ver 2 Coríntios 11, versos 23 a 25. São eles servos de Cristo, eu ainda mais. Devo estar fora de mim. Está muito alto aí, irmãos? Não? Está tranquilo? Fora de mim para falar desta maneira, mas trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui o quê? Açoitado severamente. Fui exposto à morte repetidas vezes. Só até aí, irmão. Depois você lê até o 25, para nós ganharmos tempo. Então você vê que Paulo não passou por isso. Ele vai descrever lá depois que ele sofreu açoites, que ele passou perigos, sofreu naufrágio, tudo por amor ao Evangelho. Então não foi só isso que aconteceu com Paulo. Naquele momento era prisão. Mas vários outros momentos, Paulo passou por dificuldades. Aí, querido, muitas vezes, talvez você chegou aqui nesta manhã, sofrendo também algum tipo de... Você fala assim, não, mas eu não estou igual Paulo, preso. Glória a Deus, né, pastor? Louvado seja Deus, você não está preso. Mas o que preso aqui, irmãos, ele não tinha liberdade para ir e vir, ele estava no lugar contra a sua vontade, não por consequência dos seus erros, mas ele estava por amor a Cristo. E quantas das vezes, talvez você fale assim, não, mas eu também estou dessa forma, mas como? Talvez você foi privado de liberdade dos seus próprios familiares, por causa da sua opção de fé, por causa da sua confissão de fé, ou melhor dizendo. Talvez você está passando por momentos difíceis por causa do Evangelho, privado por causa do Evangelho. Talvez nesta manhã, talvez você até falando assim, Senhor, mas talvez você olhe para a irmã Maria. A irmã Maria não passa por isso. O irmão João também não passa por isso, Senhor. Isso é comigo. Isso é comigo, você leva para o lado pessoal. Talvez você internalize aquilo como um lado pessoal seu. Não, querido. É por causa dele, é sobre ele e o reino dele. Mateus 10, 22. O que diz o texto? Olha lá. Todos odiarão vocês por causa de quem, irmãos? Do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será... É por causa do nome, irmão. Por quê? Queridos, quando nós permanecemos em Cristo, quando nós estamos em Cristo, nós somos muitas vezes confrontados todos os dias. Paulo falou que ele era entregue à morte todos os dias. Mas uma coisa é você receber a colheita daquilo que os seus atos merecem. Não é verdade? A colheita conforme o mundo, irmãos, a colheita conforme o mundo, o que acontece? Ela leva à morte espiritual. Mas a colheita conforme Cristo, ela leva o quê, irmãos? A frutificar e a vida eterna. Hebreus, capítulo 12, verso 11. Por que eu estou parafraseando isso? Nós vamos entender agora. Hebreus 12, verso 11. Nenhuma disciplina... Irmão, você disciplina o filho pelo que ele fez algo de bom? Sim? Não? É lógico que não.
Então ele vai colaborar com 1 João 1:8. Se nós falamos que nós não temos pecado, nós somos mentirosos. Então a disciplina, vamos falar assim, a colheita, estando em Cristo, ela leva você ao crescimento. Está lá, ó. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento que é recebido, mas sim de tristeza. Mais tarde, o que acontece, irmão? No entanto, produz o quê? Frutos. Então, queridos, quem sabe você tem vivido isso, esse afastamento. Quem sabe você tem se sentido atrofiado pelas lutas, pelas dificuldades, pelas tribulações. Ah, pastor, pregador, hoje eu estou bem, graças a Deus, louvado seja Deus. Não estou passando por luta, não estou tendo dificuldade, não estou enfrentando tribulação, está uma maravilha. Que bom, querido. Louvado seja Deus por isso. Mas vamos lá em 2 Timóteo 3, verso 12. Só para você, porque muitas vezes nós falamos assim de evangelho fatalista, pessoa que não pensa positivo, pessoa que não, ele está pregando aqui uma coisa que eu não concordo. Olha lá, o que está escrito no texto? De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão? Está falando alguns lá? Alguns? É alguns que está falando? Todos que desejam viver piedosamente. Esse piedoso aqui é viver conforme os padrões de Cristo. Em algum momento da sua trajetória eles serão? Então, meu irmão, está na bênção hoje? Glória a Deus. Mas no momento que a prova chegar, fica firme, caminha ao lado de Cristo, frutifique. É possível frutificar em momento de aflição e crise. Amém? Aí eu quero aplicar, querido, nesta manhã, o pastor falou aqui muito bem, agora há pouco, o Bonhoeffer lá, ele fala o preço do discipulado. A graça barata, irmãos, tem muito pregador aí da graça barata. Tem muita denominação da graça barata. Aquela que não precisa arrepender, aquela que não precisa renunciar, aquela que o sofrimento não é compatível com o Filho de Deus, um servo fiel de Deus, para um Deus tão amoroso. Então, muitas vezes se exime dessas palavras de sofrimento, de aflição, porque elas não condiz com o servo. Mas, pastor, hoje, desculpa, pastor, vou aproveitar aí, encaixar dentro da mensagem que eu achei muito interessante. Jesus, no caminho do Gólgota, ele não era o Filho de Deus? Amém? Ele não sofreu, irmão? Sem pecado. Ele sofreu até o último instante. Caraca, andaramaço. Essa teologia barata, essa graça barata, que negligencia o sofrimento em relação à carreira cristã, à permanência na presença de Deus para frutificar, essa graça barata, ela não está de acordo com o Evangelho. Ela não se aplica ao Evangelho, porque o Evangelho, em alguns momentos, é momento de dor, é momento de sofrimento. Uma coisa, irmãos, é sofrimento que eu e você passamos, que todo mundo passa. Por exemplo, hoje faz 11 anos que eu perdi minha mãe. 15 de março de 2015. 11 anos. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Está ali meu irmão também, que nós passamos um bocado. Hoje,
nós glorificamos a Deus que ela descansou no Senhor, partiu para a eternidade no Senhor. Mas foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Mas são comuns, pastor, todos nós vamos passar por isso. São comuns. Mas tem certas coisas que nós vamos passar por amor ao Evangelho. Tem certas afrontas, certas separações, certas... falta, quem sabe, essa de liberdade que até com os próprios familiares, por causa do amor de Cristo. Então, quero citar aqui alguns textos, eu não vou ler todos, porque eu quero dar prosseguimento à mensagem, mas você vai entender que a Bíblia, que eu não estou falando aqui, o que eu estou passando aqui nesta manhã, não é porque eu sou fatalista, pessimista, não, é Bíblia, é palavra de Deus, para que você não se assuste depois quando a luta chegar, quando a adversidade chegar, quando a aflição chegar, por causa de Cristo, e desanime, e pare, e fique estagnado. Essa não é a vontade do Senhor. Mas a circunstância não invalida o propósito de Deus na sua vida. Hoje está doendo, querido? Vai passar. Vai passar. E você vai cantar o hino da vitória, frutificando no Senhor. Lembra disso? Olha lá, Filipenses 2:8, nós estamos falando aqui. Olha lá, o que Paulo vai falar? Sendo encontrado na figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz, irmão. Toda vez que você vê cruz na Bíblia, ela é sinal de quê? Sofrimento, aflição. Você não vai ver cruz na Bíblia com sinal de coisa boa. Não. Toda vez que você vê cruz na Bíblia, que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Jesus merecia estar na cruz? A cruz era para malfeitores. Ele não merecia estar na cruz. Então tem muita gente que fala assim, eu não aceito isso para a minha vida. Eu não aceito isso para a minha vida. Não, quem somos nós para aceitar? Nós temos que orar. Pedir a Deus para quê? Para que tire isso de nós, para que nos livre, para que cure as nossas enfermidades, para que nos liberte de certo tipo de coisa. Mas você lembra de Paulo em 2 Coríntios 12? Quando ele recebe a revelação do céu? Alguém tem dúvida aqui que Paulo tinha fé? Não? Ninguém? Paulo tinha fé. Amém? A Bíblia diz o que ele fez? Com espinho na carne, o que ele fez? Ele fez o que nós estamos acabando de fazer. Ele orou, não foi? Quantas vezes? 3. Ele falou que não aceitava aquele espinho na carne? Não. Não foi isso que ele falou. Eu não aceito esse espinho na minha carne. Não. A Bíblia diz que ele orou insistentemente com o Senhor 3 vezes. E qual que foi a resposta do Senhor para ele? A minha graça te basta. Porque ela tinha um cunho pedagógico. Aquela aflição de Paulo tinha um cunho pedagógico. Então, algumas coisas na nossa vida, algumas aflições, têm cunho pedagógico. E qual que é? Era para que ele não se ensoberbecesse, não se tornasse altivo por causa das revelações que tinha recebido. Então, algumas coisas têm cunho. Algumas coisas que nós passamos, muitas vezes, têm um cunho pedagógico. Então, não é toda oração que vai ser respondida positivamente. Foi no devocional, Senhor, se possível, tira de mim este cálice. Mas, todavia, seja feito a tua vontade. Então, irmão, nós temos que estar preparados para o não de Deus. Essa aflição vai ficar. Essa aflição vai ficar. Não é que você tem menos fé, não é porque você está em pecado, não. Mas é pedagógico. Então suporte, permaneça até o fim. Vamos correr. Você vai ler, nós estamos falando aqui de versículos que enfatizam
o sofrimento na vida do cristão, no discípulo. Quando você vai ver lá a porta estreita, entrai pela porta estreita. Estreita, irmão, fala de momento de... né? Não é fácil, não. É difícil, vai ter momentos que é apertado. O próprio Jesus, ele fala assim, ó, eu vim trazer o quê? Separação. Dissensão em algumas traduções. Separação dói, irmão. Dissensão, separação entre os familiares. Mas o que eu quero trazer nesta manhã, queridos, para nós já partirmos para o final, eu quero só ler um. Lucas 14, verso 25. Até o 33, mas nós vamos ler só até onde a gente vê que está direcionado àquilo que a gente quer trabalhar aqui, para nós não perdermos tempo. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando para ela, disse: se alguém vem a mim e ama mais pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e até a própria, se você ama a própria vida, irmão, olha lá, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, se você ler até o 33, você vai ver o custo do discípulo, custo. Aí ele fala de quem está na torre lá, que né, se propõe a construir uma torre e não assenta para fazer todas as contas. Você vai ver isso aí. Nós não vamos ler tudo. Então, irmão querido, olha para você ver. Então, nós comentamos aqui, vamos lá em João 16, verso 33, para nós passarmos para o segundo tópico. Esse é um versículo que nós queremos trabalhar ele nesta manhã. E disse isto, para que em mim vocês tenham paz, viu? Descansa em paz, tenha paz. Mas, olha lá, neste mundo vocês terão o que, irmão? Aflições. Essa aflição aqui, irmão, está muitas vezes ligada à dor, à enfermidade, perseguição. Talvez você está sendo perseguido, caluniado no trabalho por causa da sua fé. No mundo tereis aflições. Isso é Bíblia, irmão. Não tem como nós negar isso aqui. Nós não temos como menosprezar o sofrimento, muitas vezes, o custo do discipulado. Quem menospreza isso, em algum momento da caminhada, vai ficar para trás. Então, querido, muitas vezes vai doer, vai ter lágrimas, vai ter noites sem dormir. Muitas vezes você vai falar assim: Senhor, eu não aguento, intervém, porque eu não estou suportando mais. Vai, no mundo tereis aflições. Aleluia. Mas qual que é o consolo? Olha lá. Contudo, tenham coragem. Em outras traduções, tenha de bom ânimo. Está doendo, querido? Tenha de bom ânimo, anima-te. Como é que é animar no meio da luta, irmão? Por isso que muitas vezes é difícil explicar, né? O mundo olha assim para o cristão assim e fica sem explicação, porque, querido, tem pessoas que estão passando um momento mais duro de prova, e você vai ver, ele está cantando, ele está em paz, como diz a parte inicial do versículo. Porque por causa da presença de Deus na nossa vida. Qual que é a promessa, a última parte? Porque eu... Então, em Cristo, irmão, é possível frutificar no meio da aflição. Em Cristo é possível. Está doendo? A minha graça te basta. Filipenses 4, verso 7, ele diz assim, põe para nós, Cauê.
está sendo perseguido, olha lá, então Deus de paz, então a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa. Então é por isso que o mundo não entende, irmão. Quando o crente está passando na prova, naquele momento difícil, ele ainda consegue orar, ele ainda consegue louvar, ele ainda consegue obedecer. E para nós fecharmos esse tópico, Mateus 13, verso 20 e 22. Então eu pergunto para você, retroceder ou ressignificar à luz da Bíblia? Não ressignificar à luz da psicologia ou da filosofia, mas à luz da Bíblia. Retroceder, Mateus 13, verso 20. Quando a semente caiu no terreno pedregoso, este é o caso daqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. 21. Contudo, visto que não tem o que, irmão? Não tem profundidade, não tem maturidade espiritual, não tem raiz. Talvez foram evangelizados na igreja da graça barata, pelo pastor da graça barata, sabe? Eles logo que surge alguma coisa, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa do evangelho, logo o quê? Logo o quê, irmãos? Abandona. Por isso que tem muitas pessoas que você olha assim e fala assim, mas cadê o irmão fulano de tal? Não está vindo mais na igreja. Não vem. Por quê? Porque muitas das vezes não tem profundidade espiritual, não tem maturidade espiritual. Mas ao contrário disso, irmão, ressignificar, Mateus 5, verso 11 e 12, ressignificar à luz do evangelho. Bem-aventurados sois vós quando por minha causa, olha lá, lembra do versículo que nós iniciamos? Por minha causa vos injuriarem, os perseguirem, mentindo todo tipo de mal contra vocês, disserem todo tipo de mal. 12. Alegre-se e regozije, porque é grande a sua recompensa. Por quê, irmãos? Porque foi desta mesma forma perseguir os profetas que viveram antes de vocês. Então, irmão, não vai parar em nós, não começou em nós, não vai parar em nós. A perseguição por causa do evangelho sempre vai existir. Mas olha lá, alegre-se e se regozijem por causa das aflições que vocês estão passando. Isso é ressignificar a luz do evangelho. Então, irmão, não é fingir de amnésia. Não é ter amnésia, não é ser masoquista, não. Mas é saber que o nosso sofrimento e a nossa tribulação ela é passageira. Romanos 8 e 18 vai falar o quê? Que a nossa breve e momentânea tribulação, perseguição, dor, não se pode comparar com a glória que nos está reservada. Amém? Segundo versículo, Filipenses 1 e 13. Vamos passar para o segundo tópico aqui, já estamos acabando, irmão. Ele diz assim: como resultado, tornou-se evidente em toda a guarda do palácio e todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Teve um resultado, irmãos, a postura de Paulo. Teve um resultado aonde Paulo estava. Por isso que eu falei que as circunstâncias não invalidam o propósito de Deus na sua vida. Porque basta você permanecer fiel. Basta você manter-se na posição. Então, esse segundo ponto que eu quero trabalhar aqui é transformando situações ruins em oportunidades. Paulo estava preso? Estava. Na prisão, o que ele fez, irmão? Falou de Jesus. Aproveitou os momentos ali, eu não sei qual momento que era, se era no momento que o carcereiro ia levar a alimentação para Paulo, não sei. Mas era latente que todas as pessoas que tiveram um encontro com Paulo naquela prisão foram impactados pela
a ressignificação de Paulo diante do sofrimento. E ele continuava frutificando mesmo na prisão. Queridos, aproveite as oportunidades. Em momentos difíceis, aproveite as oportunidades. Eu vou correr aqui porque o nosso tempo já está esgotando. Mas eu quero deixar pelo menos aqui, irmão, pelo menos aqui duas aplicações nesse versículo. Faça do seu sofrimento uma ferramenta para frutificar. Vamos voltar em Jesus. Lembra de Jesus lá na cruz, pregado? Quem estava à direita? Quem está comigo? Quem estava à direita? Um ladrão. Quem estava à esquerda? Outro ladrão. E a Bíblia diz que Jesus estava em agonia de morte. Já não estava respirando direito. O pastor falou até o termo quando ele estava no Getsemane, mas pregado na cruz também. Segundo os médicos, ele não conseguia nem respirar direito mais. E o que ele fez, irmão? Quando o ladrão da cruz se arrependeu ali, o que Jesus fez? Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Estava doendo para Jesus, irmãos? Cravo nos pés, cravo nas mãos, coroa de espinho. Aleluia. Sofrendo falta de ar. Mas ele olha para aquela pessoa que estava ao seu lado e fala: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Em momentos de situações difíceis, há oportunidade para falar de Jesus, para a propagação do Evangelho, para o avanço do Evangelho. Você fala assim: não, mas você não conhece a dor que eu estou passando. Realmente eu não conheço, o Senhor conhece. Mas lembra de Jó? Jó, ele precisava de cura, não precisava? Jó todo leproso, raspando com cacos de telha, precisando de uma cura, precisando de um refrigério. Mas o que a Bíblia fala? O que Deus faz ele fazer? Muitas vezes acontece muito conosco, né, irmãos? Talvez você só está, né, pastor? Tem dia que você está assim, querendo ouvir uma palavra, mas doidinho para ouvir uma palavra. O irmão fala assim: ó, você vai pregar. Talvez você está doidinho para ouvir um louvor, o irmão fala assim: hoje você vai louvar. Talvez você está precisando de oração como Jó. Não é verdade? Precisando de oração. Aí Deus fala assim: ora pelos seus amigos. Somente a graça de Deus para fazer isso, queridos. E a Bíblia diz em Jó 42, verso 10, diz que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. É possível frutificar em momentos de dor, querida. Porque é Deus que te capacita, é Deus que vai te dar palavra, é Deus que vai te dar força, é Deus que vai te usar. Basta você querer, basta você se prontificar. Saia da... Talvez você está atrofiado nesta manhã. Talvez você está estagnado por causa da dor, da dificuldade, da luta que você está passando por causa do Evangelho. Aleluia, mas o Espírito de Deus está te falando aqui nesta manhã: se coloque na posição, eu vou te fortalecer. Eu vou te ajudar. Você vai chegar lá, você vai vencer. Aleluia. E o versículo de número 14, queridos, para nós finalizarmos aqui, 2 minutinhos. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Ser exemplo de fé encoraja. Ser exemplo de fé encoraja. Então muitas pessoas vão estar olhando você, vão estar observando você. A graça barata diz assim, querido: isso não é comigo. Não tem nada a ver com isso.
E quando na graça barata, irmãos, eu não vou ler agora, mas quando na graça barata, Mateus 16, 21, as pessoas, irmãos, Paulo, ele enfatizava isso, nós não vamos ler. Filipenses, depois você lê em casa, Filipenses 2, verso 4, depois verso 21 do mesmo capítulo. A Bíblia diz que lá em Filipos tinha pessoas que eram os pregadores da graça barata. Eles queriam atribuir sofrimento à vida de Paulo, porque eles estavam buscando o seu próprio interesse. O interesse deles era o seu ventre, eram os seus próprios interesses. Então Paulo vai chamar a atenção para nós sermos interessados pelas coisas de Cristo, pela obra de Cristo, pelo progresso do Evangelho. E eu quero ler aqui com você, querido, Filipenses 3, verso 17, para nós fecharmos. 2 minutinhos, eu peço aos irmãos. Irmãos, sigam unidos ao meu exemplo. E observe os que vivem de acordo com esse padrão que apresentei a vocês. Paulo está falando que ele era o exemplo de fé. Hebreus 3, verso 7. Hebreus 3, verso 7. Lembra-se dos seus líderes que estão transmitindo a palavra de Deus a vocês. Observe bem o resultado de vida e estilo de vida. E imitem o quê? Imitem o quê, irmãos? A sua fé. Para nós fecharmos. Hebreus 6 e 12. Se coloque de pé, querido, nesta manhã, em nome de Jesus. Hebreus 6 e 12. De modo que vocês não tornem negligente, mas o que, irmãos? Mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. 2 Coríntios 11, verso 1 diz assim: sede meus imitadores. Paulo falando, como eu sou de Cristo. Cristo suportou o sofrimento, irmão. Foi até o fim, por mim e por você. Aleluia. Nele nós somos capazes de frutificar em meio à aflição e em meio à dor. Concluindo aqui, Jeremias 17, versos 7 e 8, para nós concluirmos. Mas bendito é o que, irmãos? Bendito é o que? Bendito é o homem que confia no Senhor. Por quê? Cuja confiança nele está. Por quê? A promessa, irmão. Olha lá. 8. Ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as tuas raízes até o ribeiro. Ela não temerá o que, irmão? O calor fala de quê, irmão? Tribulação, luta, dificuldade, perseguição. Quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, e não ficará ansiosa no ano de seca, e nunca deixará de dar fruto. Confia no Senhor, querido, porque no momento da aflição você vai ainda continuar dando muito fruto. Aleluia! Louvado seja Deus.